Prepare-se para mergulhar em um mundo que parece ter saído de um sonho. Hoje, descobriremos os 15 peixes mais bonitos e surpreendentes do planeta. Criaturas que combinam cores impossíveis, formas surrealistas e comportamentos que desafiam a imaginação. Desde recifes tropicais até águas profundas, cada um é uma joia viva. Um espetáculo que só a natureza poderia criar. Fique até o final, porque o que verá a seguir fará você repensar tudo o que acreditava saber sobre a vida subaquática. Número 1. Peixe mandarim, Syncyropus splendidus. Nas profundezas luminosas do Oceano Pacífico, entre corais que parecem jardins de outro mundo, habita uma criatura que poucos olhos humanos tiveram a sorte de contemplar. Chama-se peixe mandarim, e não exageramos ao dizer que é uma das espécies mais belas do planeta. Seu corpo minúsculo, de apenas 6 centímetros, é uma explosão de cor e mistério. Azuis elétricos, verdes intensos e laranjas acesos que parecem traços de um pincel divino. Cada escama parece um fragmento de luz, um brilho vivo que hipnotiza quem o observa. Mas a sua beleza não é o seu único segredo. De fato, o peixe mandarim é tão tímido e esquivo que raramente se deixa ver. Prefere se esconder entre os ramos dos corais durante o dia, emergindo apenas quando o sol se apaga e o oceano se tinge de penumbra. É então, sob a luz tênue do entardecer, que começa um espetáculo tão delicado quanto mágico: o ritual de acasalamento. Durante uns breves minutos, macho e fêmea ascendem juntos em uma dança sincronizada, flutuando entre bolhas, e justo antes de alcançar a superfície, liberam seus ovos e esperma na água. Este balé submarino é um dos mais belos do reino marinho. No entanto, o mais assombroso é que, apesar do seu colorido brilhante, o peixe mandarim não tem escamas como a maioria dos peixes. Em seu lugar, seu corpo é recoberto por uma fina camada de muco que o protege de infecções e, além disso, desprende um leve odor, digamos, desagradável. Um detalhe que lhe serve de defesa natural contra os predadores. À primeira vista, parece um ser frágil, quase decorativo. Mas, na realidade, o peixe mandarim é um sobrevivente especialista na arte da camuflagem e da discrição. Enquanto outros peixes confiam na velocidade ou nas espinhas venenosas, ele se esconde na própria beleza. Seu brilho hipnótico confunde os caçadores, que não conseguem distinguir seus verdadeiros contornos entre as cores do coral. É um mestre da invisibilidade por excesso de cor. Por outro lado, sua alimentação também é fascinante. Não se contenta com qualquer coisa. O peixe mandarim se alimenta de minúsculos crustáceos chamados copépodes, que caça pacientemente com movimentos lentos e precisos, como um pintor escolhendo o tom exato de sua próxima pincelada. Cada pequena mordida faz parte de um equilíbrio frágil. Sem os copépodes, o mandarim não sobrevive. E sem os mandarins, os corais perdem parte de sua harmonia ecológica. Por esta razão, quando alguém consegue ver um em seu ambiente natural, sente algo mais do que admiração. Sente o privilégio de ter presenciado um segredo da natureza. Porque o peixe mandarim não se mostra para qualquer um. Só aparece quando as águas se tranquilizam, quando a luz se apaga e quando o oceano decide revelar uma de suas obras-primas. Assim, entre a timidez e o esplendor, o peixe mandarim se converte em um lembrete silencioso de que a verdadeira beleza nem sempre está no evidente, mas naquilo que permanece oculto, esperando ser descoberto. 2. Peixe beta, Betta splendens. Nos tranquilos arrozais e canais do sudeste asiático, onde a água se move apenas como um suspiro, surge um ser tão belo quanto temperamental, o peixe beta, também chamado de guerreiro siamês. Sua elegância não engana. Por trás desse leque de seda que exibe com majestosidade, esconde-se um caráter feroz, digno de seu apelido. Os antigos habitantes da Tailândia já o sabiam bem. Há séculos, observavam como estes peixes defendiam seu território com uma paixão tão intensa que começaram a criá-los para combates rituais, onde a honra era medida barbatana por barbatana. No entanto, para além do seu espírito combativo,
O beta é uma das joias vivas mais assombrosas que a evolução talhou em água. Suas barbatanas parecem ondas que ganham vida. Abrem-se, dobram-se e estendem-se como um leque de veludo líquido. Seu corpo brilha com reflexos metálicos, que vão desde o azul cobalto até o vermelho carmesim, passando por tons púrpura, esmeralda e inclusive dourado. Cada exemplar é único, como se a natureza o tivesse pintado com pinceladas de fogo e luz. Agora, o que torna o peixe beta verdadeiramente fascinante não é só a sua beleza, mas a sua resistência. Enquanto a maioria dos peixes necessita de águas oxigenadas e em movimento, o beta pode sobreviver em charcos minúsculos e estagnados. Seu segredo está em um órgão especial chamado labirinto, que lhe permite respirar oxigênio diretamente do ar. Graças a esta adaptação, pode viver onde outros morreriam, desafiando as condições mais adversas com uma calma majestosa. Não obstante, o seu temperamento é uma história à parte. Os machos são intensamente territoriais e não toleram a presença de outros da sua espécie. Quando se enfrentam, exibem todo o seu esplendor. Abrem suas barbatanas em forma de leque, arrepiam suas brânquias e mostram as cores mais brilhantes do seu corpo, como se tentassem intimidar o rival com pura beleza. É um duelo silencioso, onde a estética e a agressão se fundem em uma dança de orgulho ancestral. E, apesar da sua fama de lutador, o beta também tem um lado terno, quase poético. Durante a reprodução, o macho constrói um ninho de bolhas na superfície da água. Sopra uma a uma, com paciência e cuidado, até formar uma espécie de tapete flutuante. Depois, atrai a fêmea e, após um breve e delicado abraço aquático, recolhe os ovos com a boca, para depositá-los no seu ninho. Cuidará deles sem descanso, reparando as bolhas quebradas, vigiando a água e protegendo-os até que as crias nasçam. É um gesto de dedicação paternal que contrasta com sua fama de guerreiro, revelando uma dualidade tão humana quanto surpreendente. Assim, o peixe beta nos lembra que a beleza pode conviver com a força e que, inclusive nas águas mais tranquilas, pode bater um espírito indomável. Sua elegância não é um adorno, é a sua linguagem. Cada brilho, cada movimento das suas barbatanas é uma declaração silenciosa de poder e sobrevivência. E enquanto suas cores hipnotizam o olho humano, sua história continua, repetindo-se em cada charco, em cada ninho de bolhas, em cada brilho que atravessa a água. Porque no reino dos peixes, poucos podem dizer que combinam a fúria do guerreiro com a delicadeza do artista. E o beta, sem dúvida, é um deles. 3. Peixe-leão, Pterois volitans. Entre os corais do Oceano Índico e do Pacífico, onde os raios do sol se filtram como lâminas douradas, aparece uma silhueta que parece flutuar mais do que nadar. Suas barbatanas abrem-se como plumas em movimento, ondulando com uma calma enganosa. É o peixe-leão, um ser tão belo quanto letal. À primeira vista, seu aspecto hipnótico evoca um leque aberto, uma dança de filamentos que se balançam na água. Mas cada uma dessas puas que parecem suaves tem um segredo. Estão armadas com veneno. O peixe-leão, conhecido também como Pterois volitans, encarna o paradoxo do oceano. Beleza e perigo fundidos em uma só criatura. Seu corpo, coberto por listras avermelhadas, brancas e marrons, adverte os predadores que se aproximar pode ser sua última decisão. No entanto, não ataca sem razão. Prefere deslizar-se com uma elegância quase teatral, marcando seu território como se fosse o palco de uma obra silenciosa onde ele é o único protagonista. Seu veneno, embora raramente mortal para o ser humano, provoca uma dor intensa e uma reação imediata em qualquer intruso. Mas para além da sua fama de assassino elegante, este peixe é uma máquina de caçar. Sua técnica de caça é digna de admiração. Utiliza suas longas barbatanas para encurralar pequenos peixes e camarões, movendo-se com precisão milimétrica. Quando a sua presa está presa entre as cortinas do seu leque, abre a boca com um movimento rápido, criando um vácuo que a engole inteira em um piscar de olhos. É uma emboscada perfeita, executada com a calma de um predador que não precisa correr para vencer.
Ao longo dos séculos, a sua presença se estendeu para além do seu lar natural. De fato, o peixe-leão é considerado hoje uma espécie invasora no Atlântico e no Caribe. Introduzido acidentalmente, colonizou novos territórios com uma eficácia inquietante. Sem inimigos naturais nessas águas, multiplicou-se a grande velocidade, devorando peixes pequenos e alterando os ecossistemas locais. Um único exemplar pode reduzir pela metade a população de um recife em questão de meses. Sua beleza, que no Indo-Pacífico simboliza equilíbrio, em outras regiões se converteu em um lembrete de como, inclusive, o mais belo pode tornar-se destrutivo quando a ordem natural é quebrada. Ainda assim, há algo hipnótico em observá-lo. Seu movimento parece coreografado. Flutua sem esforço, como suspenso no tempo, deixando que seus filamentos se abram com graça. Cada gesto é um aviso e uma sedução. Os mergulhadores que se deparam com ele sentem essa mistura de fascínio e respeito, que só provocam as criaturas que não precisam rugir para impor medo. Em suma, o peixe-leão é o retrato perfeito da ambiguidade natural. Esplendor e perigo, arte e veneno, calma e poder. Suas puas, que parecem pincéis flutuando no mar, são um aviso constante de que a harmonia do oceano nem sempre é pacífica. Às vezes, o sublime também pode ferir. E enquanto continua estendendo seu reino, movendo-se entre as sombras dos corais, sua presença segue despertando a mesma sensação em quem o contempla. Uma mistura de assombro e temor, como se o próprio mar tivesse decidido criar uma obra de arte e dotá-la de veneno. 4. Peixe cirurgião azul, Paracanthurus hepatus. Nos vibrantes recifes tropicais do Indo-Pacífico, onde a luz do sol desenha mosaicos sobre a areia e os corais, nada uma das criaturas mais reconhecíveis do oceano, o peixe cirurgião azul, conhecido por milhões graças à famosa Dory de A Procura de Nemo. No entanto, por trás de sua aparência caricata e amigável, este peixe é um verdadeiro exemplo de adaptação e sobrevivência em um ecossistema complexo. Seu corpo, de um azul profundo e intenso, parece pintado com um pigmento impossível, quase elétrico. Cada movimento revela um contraste perfeito. A cauda amarela se abre como um sinal brilhante no meio da água turquesa, advertindo os demais peixes da sua presença. Não se trata apenas de estética. Na realidade, essas cores cumprem uma função crucial. Comunicam territorialidade e estado emocional. O cirurgião azul pode advertir intrusos, coordenar-se com seu grupo ou até confundir possíveis predadores, tudo com um simples giro do seu corpo ou um brilho da sua cauda. Apesar do seu tamanho modesto, geralmente entre 25 e 30 centímetros, o peixe cirurgião azul possui armas muito eficazes. Suas espinhas caudais, afiadas como navalhas e escondidas na sua cauda, podem infligir cortes severos a qualquer inimigo. É um pequeno lembrete de que a beleza do oceano nunca deve ser subestimada. Além disso, sua alimentação é tão estratégica quanto sua defesa. Nutre-se principalmente de algas, raspando com seus lábios a superfície de rochas e corais, ajudando a manter o equilíbrio dos recifes. Sem os cirurgiões azuis, muitas algas cresceriam sem controle, cobrindo corais e alterando a vida de dezenas de espécies. Mas, talvez o mais fascinante do cirurgião azul seja o seu comportamento social. Nada em grupos hierárquicos, com líderes que guiam os demais a zonas de alimentação seguras, e juvenis que aprendem observando os adultos. Seus deslocamentos, rápidos e fluidos, parecem coreografias sincronizadas, onde cada giro tem um propósito, e cada movimento da barbatana contribui para a harmonia do recife. Vê-los é como presenciar uma dança aquática organizada pela própria natureza. Além disso, esta espécie possui uma esperteza surpreendente. Quando percebem perigo, podem mover-se rapidamente para fendas, corais ou zonas rochosas, onde seu tamanho e agilidade os convertem em quase invisíveis. No entanto, quando a ameaça passa, regressam à corrente aberta, exibindo novamente seu azul intenso, que não só é um espetáculo visual, mas também uma mensagem de presença. Aqui estou, e pertenço a este lugar. Assim,
Enquanto flutua entre corais e areias luminosas, o cirurgião azul se converte em uma das imagens mais memoráveis dos recifes. Suas cores hipnotizam, seu movimento fascina e sua presença nos ensina que a vida debaixo d'água combina arte e função em perfeita harmonia. Ao observá-lo, compreendemos que inclusive as criaturas mais queridas pela humanidade estão intrinsecamente conectadas com seu ambiente e que a sua sobrevivência depende tanto da sua beleza quanto da sua engenhosidade. 5. Peixe Napoleão, Chelinus undulatus. Nas águas quentes do Indo-Pacífico, onde os corais se estendem como cidades submarinas, nada um verdadeiro gigante. O peixe Napoleão, um soberano dos recifes cuja presença impõe respeito inclusive aos mergulhadores mais intrépidos. Seu corpo massivo pode superar os 2 metros, e cada movimento transmite força e elegância em partes iguais. Os lábios grossos e carnudos, que poderiam parecer desajeitados à primeira vista, são na realidade ferramentas precisas para se alimentar, triturando corais e capturando moluscos e crustáceos com uma eficácia surpreendente. O primeiro que chama a atenção deste peixe é o seu padrão hipnótico de cores e linhas. Verde, azul e tons terra entrelaçam-se na sua pele, mudando ligeiramente conforme a luz e o ângulo do qual se observa. Estas variações não são só decorativas, servem para se comunicar com outros Napoleões e marcar seu território. Uma espécie de assinatura visual que define quem domina cada seção do Recife. Por isso, alguns o chamam de o Rei dos Recifes. Não por agressividade, mas pela combinação de tamanho, poder e autoridade natural que irradia em cada gesto. Além disso, o peixe Napoleão é um exemplo fascinante de longevidade e crescimento contínuo. Pode viver mais de 30 anos e, à medida que envelhece, sua testa torna-se mais proeminente, formando um calo característico que aumenta sua imponência. Este traço, único no reino animal, não só impressiona a quem o observa, mas também funciona como um símbolo de maturidade e força perante outros membros da espécie. Os machos dominantes costumam ser os que mostram o calo mais pronunciado e, frequentemente, atraem várias fêmeas, consolidando seu status na hierarquia do Recife. Seu comportamento alimentar é igualmente fascinante. Embora pareça lento e pesado, o Napoleão possui estratégias de caça meticulosas. Aproxima-se dos corais com movimentos lentos e calculados. Sua enorme boca aspira moluscos e peixes pequenos e, em ocasiões, remove pedras e areias para encontrar presas escondidas. Este papel ecológico é vital. Ao alimentar-se de certas espécies de coral e moluscos, contribui para manter o equilíbrio do Recife, evitando que um só tipo de organismo domine o ecossistema. Mas talvez o mais cativante é como combina imponência e beleza. Cada linha, cada curva do seu corpo, cada brilho de azul ou verde, harmoniza-se em um espetáculo visual que parece desenhado para hipnotizar. Observar um peixe Napoleão é compreender que a natureza não precisa de palavras nem rugidos para expressar poder. Basta com presença, cor e movimento. Assim, enquanto flutua entre os corais e a luz do sol se filtra através da água, o peixe Napoleão mantém-se como um emblema de força e elegância. Sua grandeza nos lembra que o oceano é um reino cheio de gigantes que, embora silenciosos, governam com sabedoria e beleza, lembrando-nos que na vida debaixo d'água, o poder pode ser sutil e majestoso ao mesmo tempo. 6. Peixe Anjo Imperador, Pomacanthus imperator. Entre os labirintos de coral dos oceanos tropicais, nada uma das criaturas mais cativantes e pitorescas, o peixe Anjo Imperador. Desde jovem, seu corpo mostra um padrão hipnótico de azul e branco em espiral, como se um artista tivesse decidido desenhar redemoinhos de aquarela sobre sua pele. Este design não só é um espetáculo visual, mas também o ajuda a confundir-se com o ambiente. Uma camuflagem sutil que o protege de predadores, enquanto aprende a mover-se entre corais e fendas. À medida que cresce, o peixe Anjo Imperador sofre uma transformação que parece magia. O azul se aprofunda, combinam-se dourados brilhantes e detalhes em preto que delineiam sua silhueta com precisão artística. Cada barbatana, cada curva,
parece colocada com intenção estética, como se o próprio oceano tivesse decidido convertê-lo em um quadro em movimento. Esta metamorfose não só é fascinante de observar, mas também marca sua transição para a maturidade e seu papel dentro do Recife, onde se converte em um referente visual para outras espécies. Seu comportamento social é tão elegante quanto sua aparência. Embora não seja agressivo de maneira constante, o peixe-anjo imperador pode mostrar territorialidade, especialmente durante a reprodução. Os machos defendem seu espaço e às vezes realizam movimentos circulares ao redor da fêmea, mostrando suas barbatanas e cores como um leque de poder e beleza. Cada gesto é parte de uma linguagem visual que comunica intenção e estado de ânimo, uma forma de interação que parece coreografia submarina. Quanto à sua alimentação, é um especialista em equilíbrio. Alimenta-se principalmente de esponjas e algas, mas também consome pequenos invertebrados que encontra nos corais. Graças a isto, ajuda a manter o equilíbrio ecológico do Recife, regulando a proliferação de certos organismos e evitando que os corais percam vitalidade. Seu papel não é só decorativo, é vital para a saúde do ecossistema onde vive. Além disso, sua longevidade permite que sua presença seja percebida como constante e estável no Recife. Alguns exemplares podem viver mais de 20 anos, tempo durante o qual seus padrões e cores se tornam mais intensos e reconhecíveis, consolidando-o como uma espécie emblemática do seu habitat. Os mergulhadores e fotógrafos o buscam não só pela sua beleza, mas porque representa um símbolo da riqueza e diversidade da vida marinha. Assim, o peixe-anjo imperador não é simplesmente um habitante do Recife, mas um espetáculo vivente. Sua juventude parece um rascunho em azul e branco, e sua idade adulta, um quadro acabado onde cada linha e cor transmite harmonia e poder. Observá-lo é compreender que a natureza não precisa de pincéis nem óleo. Basta com tempo, evolução e o oceano como tela para criar uma obra de arte que se move e respira entre corais. 7. Peixe-palhaço, Amphiprion ocellaris. Entre as anêmonas que se balançam suavemente com a corrente, nada um pequeno habitante que ganhou um lugar especial na imaginação de milhões: o peixe-palhaço, ou Amphiprion ocellaris. Embora seu tamanho seja modesto, apenas uns centímetros, sua presença é inconfundível. Suas listras laranjas e brancas destacam-se como pinceladas sobre o verde e o púrpura das anêmonas, criando um contraste que parece desenhado por um artista submarino. Cada movimento das suas barbatanas é delicado, calculado, como se soubesse que habita um cenário único. O realmente fascinante do peixe-palhaço não é só o seu colorido, mas a relação única que mantém com o seu lar. Vive em simbiose com as anêmonas, umas criaturas que possuem tentáculos venenosos capazes de paralisar qualquer peixe desprevenido. No entanto, o palhaço é imune a este veneno graças a uma fina camada de muco que cobre seu corpo. Esta proteção lhe permite mover-se entre os tentáculos com total liberdade, encontrando refúgio em um lugar onde poucos se atrevem a entrar. É um exemplo extraordinário de como a evolução teceu estratégias de sobrevivência e cooperação no oceano. Mas a relação não é unilateral. As anêmonas também se beneficiam da presença do peixe-palhaço. Seu movimento constante ajuda a ventilar os tentáculos, eliminando resíduos e estimulando a circulação de água, o que fortalece a anêmona. Além disso, o palhaço protege seu lar de peixes predadores, espantando intrusos com rápidos movimentos e demonstrando que, inclusive, as criaturas mais pequenas podem cumprir papéis cruciais no seu ecossistema. O comportamento social do peixe-palhaço também é surpreendente. Vive em grupos hierárquicos, onde uma fêmea dominante lidera a colônia, enquanto os machos subordinados mantêm posições secundárias. Se a fêmea morre, um dos machos pode transformar-se em fêmea, um fenômeno conhecido como hermafroditismo sequencial, mostrando a flexibilidade e adaptabilidade desta espécie frente aos desafios do ambiente. É um exemplo perfeito de como a natureza combina beleza, estratégia e adaptabilidade. Sua fama não se limita ao âmbito científico. Sua imagem conquistou o mundo graças a documentários e filmes, mas sua importância ecológica segue sendo igualmente crucial.
O peixe palhaço representa equilíbrio, cooperação e sobrevivência, tudo em um corpo diminuto e vibrante. Observá-lo é presenciar como a vida marinha encontrou soluções únicas para sobreviver, combinar defesa e beleza, e criar uma comunidade funcional debaixo d'água. Assim, enquanto se desliza entre os tentáculos da sua anêmona, o peixe palhaço nos ensina que inclusive os mais pequenos podem ter um impacto profundo. Suas cores brilhantes, seu comportamento social e sua relação simbiótica fazem desta espécie um exemplo impressionante de como a natureza mistura estética, estratégia e resistência em perfeita harmonia. 8. Dragão azul, Glaucus atlânticos. Nas vastas extensões do oceano aberto, onde o azul profundo se confunde com o horizonte, nada uma das criaturas mais extraordinárias e quase irreais do mar. O dragão azul, conhecido cientificamente como Glaucus atlânticos. À primeira vista, parece um ser trazido de outra galáxia. Flutua de cabeça para baixo, suspenso sobre as ondas, exibindo um corpo delicado, com tons azul metálico e prateado que refletem a luz como um cristal líquido. Sua aparência é tão surpreendente que resulta difícil crer que seja parte do mesmo mundo que os peixes coloridos dos recifes tropicais. O mais fascinante do dragão azul é a sua dieta única e perigosa. Alimenta-se de medusas venenosas, incluindo a famosa caravela portuguesa. Mas não só se limita a consumi-las. Este diminuto predador, que mede apenas uns poucos centímetros, armazena os nematocistos, essas células urticantes, de suas presas e os utiliza como defesa própria. Desta maneira, o que poderia matá-lo se converte em uma arma invisível, fazendo com que qualquer predador que tente atacá-lo se enfrente a um perigo inesperado. É um exemplo extraordinário de como a natureza converte a ameaça em proteção e a fragilidade em poder. Além disso, a sua flutuação de cabeça para baixo não é um acidente. Permite-lhe misturar-se com a superfície da água, onde as correntes marinhas o transportam sem esforço. Esta posição inusual, junto com suas cores azul intenso na parte dorsal e prateadas na ventral, funciona como uma camuflagem perfeita. De cima, seu azul se confunde com o mar. De baixo, seu prateado se mimetiza com a luz que chega da superfície. Cada traço do seu corpo está desenhado para sobreviver em um ambiente onde a distância e a exposição o tornam vulnerável a predadores. Sua existência é um lembrete do quão estranho e maravilhoso pode ser o oceano aberto. Diferente dos recifes, onde os peixes dependem de refúgios e esconderijos, o dragão azul confia em sua engenhosidade, sua camuflagem e sua letal dieta para sobreviver. Esta combinação de beleza alienígena e perigo silencioso o converte em uma das criaturas mais intrigantes dos mares do mundo. Observá-lo é como ver uma joia flutuante em movimento. Cada brilho azul, cada reflexo prateado nos lembra que a natureza não tem limites na hora de inovar. E enquanto se desliza entre correntes superficiais, alimentando-se e defendendo seu pequeno reino, o dragão azul nos ensina que inclusive os seres mais diminutos podem ser tão complexos e surpreendentes quanto qualquer gigante do oceano. 9. Peixe disco, Symphysodon discus. Nas águas calmas e misteriosas do Amazonas, onde os raios de sol apenas penetram entre a densa vegetação e as águas se tingem de tons dourados e acobreados, nada um peixe que parece ter saído de um sonho. O peixe disco, conhecido cientificamente como Symphysodon discus. Seu corpo perfeitamente redondo, quase como um pires flutuante, se desloca com graça entre raízes e ramos submersos, como se cada movimento estivesse coreografado pelo próprio rio. O que mais surpreende neste peixe é a sua cor iridescente, capaz de mudar conforme a luz e o ângulo do qual se observa. Azul profundo, verde esmeralda, vermelho quente, laranja brilhante. Cada brilho parece transformar seu corpo em um balão de cristal que respira, refletindo o ambiente com uma delicadeza que hipnotiza. É um espetáculo de luz e cor que fascina tanto a biólogos quanto a aquaristas, e que converte o disco em um dos peixes de água doce mais cobiçados e admirados do mundo. Mas sua beleza não é só um capricho visual.
é também uma ferramenta de comunicação social. Os discos vivem em grupos hierárquicos, onde as cores e padrões ajudam a definir papéis, identificar indivíduos e fortalecer a coesão do grupo. Cada mudança de tonalidade pode indicar estresse, excitação ou disposição para o acasalamento, permitindo que estes peixes se comuniquem sem emitir som algum, unicamente através da sua pele. O peixe-disco também possui comportamentos parentais surpreendentes. Ambos os progenitores participam ativamente no cuidado das crias, que se aderem à pele dos pais para alimentar-se de um muco rico em nutrientes. Esta interação próxima assegura que as crias cresçam protegidas e fortes, enquanto os adultos mostram um vínculo que reflete cooperação, vigilância e dedicação, um comportamento pouco comum nos peixes. Além disso, sua adaptação ao rio Amazônico é um exemplo de precisão evolutiva. As águas mornas e ligeiramente ácidas do Amazonas requerem uma fisiologia especial que o disco domina com perfeição, o que lhe permite mover-se com eficiência, alimentar-se de pequenos invertebrados e algas e manter-se saudável em um ambiente onde a luz e o alimento são limitados. Observar um peixe-disco é como olhar um pequeno universo encapsulado. Um ser que combina delicadeza, cor e estratégia, flutuando entre correntes e reflexos, demonstrando que inclusive os habitantes mais pequenos de um ecossistema podem ser joias vivas. Cada disco é um lembrete de que a natureza tem sua própria paleta de cores e sua própria forma de contar histórias, e que às vezes basta olhar um peixe redondo em um rio remoto para compreender a complexidade e beleza do mundo submarino. 10. Peixe mandarim psicodélico, Synchiropus picturatus. Entre os recifes do Pacífico Ocidental, nada um peixe que parece ter saído de um caleidoscópio vivo. O peixe mandarim psicodélico, Synchiropus picturatus. Embora seja primo do conhecido peixe mandarim, este pequeno habitante do coral supera qualquer expectativa visual, com um corpo decorado por padrões complexos e cores intensas que parecem desenhados por um artista obcecado com a precisão e a fantasia. Verde esmeralda, azul neon e laranja entrelaçam-se como um mosaico psicodélico, formando redemoinhos e linhas que mudam com cada movimento. Olhá-lo é como contemplar uma obra de arte viva, suspensa entre corais, uma sinfonia de cor e movimento que hipnotiza inclusive os observadores mais atentos. Sua beleza, no entanto, é apenas um aspecto da sua existência. Assim como seu primo tropical, o mandarim psicodélico é extremamente tímido e reservado, evitando a exposição direta e ocultando-se entre ramos e fendas do coral. Aparece apenas nos momentos mais tranquilos do dia, quando a luz e a corrente permitem que suas cores se reflitam sem risco. Este comportamento lhe permite evitar predadores, enquanto sua cor brilhante e seu padrão complexo funcionam como uma camuflagem óptica perfeita. Os predadores se confundem entre os reflexos e as formas do mosaico, incapazes de identificar os contornos exatos do peixe. É um exemplo extraordinário de como a natureza combina estética e sobrevivência em perfeita harmonia. Sua dieta também revela delicadeza e precisão. Alimenta-se de pequenos crustáceos e organismos microscópicos que encontra entre os corais, usando seus lábios finos e flexíveis para capturar cada presa com exatidão. Apesar do seu diminuto tamanho, cada movimento é calculado, e cada mordida contribui para o equilíbrio do ecossistema do Recife. Ao controlar a população destes pequenos invertebrados, ajuda a manter a saúde dos corais, assegurando que as estruturas do Recife se mantenham fortes e dinâmicas. Durante a reprodução, o mandarim psicodélico realiza um ritual igualmente fascinante e delicado. Machos e fêmeas elevam-se suavemente para a superfície em uma breve e sincronizada dança, liberando seus gametas na água em perfeita harmonia. Cada casal assegura que os ovos sejam dispersados e tenham maiores probabilidades de sobrevivência, enquanto suas cores brilhantes e padrões psicodélicos parecem intensificar-se neste instante crítico. É um espetáculo tão delicado quanto espetacular, onde a elegância das suas cores se combina com a precisão do seu comportamento natural, transformando um momento biológico em um verdadeiro evento visual.
Apesar da sua fragilidade aparente, este peixe demonstrou ser um mestre da adaptação. Seu pequeno tamanho e mobilidade lhe permitem mover-se com agilidade entre os ramos de coral, evitando predadores e alcançando lugares inacessíveis para peixes maiores. Além disso, seu padrão psicodélico parece evoluir ligeiramente com cada indivíduo, assegurando que cada mandarim psicodélico seja único, uma joia irrepetível entre os recifes, impossível de replicar. Observá-lo é como contemplar um mosaico vivo que respira e se move ao ritmo das correntes. Cada giro revela novos matizes, novas combinações de azul, verde e laranja, e cada interação com seu ambiente parece coreografada pela própria natureza. Sua presença nos lembra que, nos recifes tropicais, a criatividade da evolução não conhece limites, e que, inclusive, os peixes mais pequenos podem fascinar com sua complexidade visual e comportamental. Assim, o peixe mandarim psicodélico se converte em um símbolo da magia dos oceanos. Um mosaico de cor e movimento que combina defesa, adaptação e beleza em um só corpo. Demonstra que, no mundo submarino, inclusive as criaturas mais diminutas podem ser as mais assombrosas e memoráveis. Um lembrete de que cada canto do Recife alberga maravilhas que superam a imaginação. 11. Peixe-borboleta, Chaetodontidae. Entre os recifes tropicais do Pacífico e do Indo-Pacífico, nada um grupo de peixes que parecem desenhados por um pintor caprichoso. A família dos peixes-borboleta, conhecidos como Chaetodontidae. Cada exemplar é uma explosão de cores e padrões, listras verticais, horizontais, pontos, manchas e combinações impossíveis que se alternam ao longo dos seus corpos. Ao observá-los nadar juntos, tem-se a sensação de contemplar um enxame de borboletas suspensas debaixo d'água, movendo-se com graça entre corais e anêmonas. Estes peixes, embora delicados na aparência, são hábeis navegadores dos recifes. Sua forma achatada lateralmente lhes permite manobrar com precisão entre fendas e corais, evitando predadores e acessando os lugares onde se encontram seus principais alimentos: algas, pequenos invertebrados e plâncton aderido às rochas. Cada espécie de peixe-borboleta desenvolveu um padrão distinto, não só para atrair parceiros ou confundir predadores, mas também para reconhecer membros da sua própria espécie dentro da diversidade infinita do Recife. Seu comportamento social é tão fascinante quanto suas cores. Muitos vivem em casais monogâmicos, que defendem seu território com constância e cuidado, enquanto outros formam pequenos grupos que se deslocam em harmonia, coordenando seus movimentos como se participassem em um balé aquático. Observá-los é presenciar um equilíbrio perfeito entre individualidade e cooperação, onde cada peixe mantém seu espaço, mas contribui para a dinâmica visual e ecológica do Recife. Além disso, os peixes-borboleta desempenham um papel crucial no ecossistema. Ao alimentar-se de esponjas, algas e organismos incrustados nos corais, ajudam a manter o equilíbrio do Recife, evitando que uma espécie se torne dominante e assegurando a diversidade que caracteriza estes ecossistemas. Seus padrões e cores também funcionam como advertências. Certos designs indicam toxicidade ou mau sabor, o que mantém os predadores à distância e reduz os conflitos. Uma característica que cativa os observadores é a maneira como estes peixes interagem com a luz. Cada movimento da barbatana reflete e refrata os raios do sol que penetram na água, gerando brilhos que parecem mágicos. As cores mudam conforme o ângulo e a intensidade da luz, fazendo com que cada instante de observação seja único. É como se os peixes-borboleta fossem pequenas joias móveis, suspensas entre corais, ramos e areias iluminadas. Em suma, os peixes-borboleta são um lembrete da criatividade infinita da natureza. Seus corpos não são só belos, mas funcionais. Suas cores e padrões cumprem papéis de defesa, comunicação e atração, enquanto seus movimentos fluidos asseguram sua sobrevivência em um mundo cheio de desafios. Olhá-los é aprender que a vida marinha combina arte e função, beleza e estratégia, de formas que frequentemente parecem impossíveis. Assim,
Estas borboletas do mar continuam encantando todos os que têm a sorte de observá-los, lembrando-nos que a natureza não só cria para sobreviver, mas também para assombrar, para deslumbrar e para contar histórias de cor e harmonia em cada recife tropical. 12. Peixe-papagaio, Scaridae. Entre os recifes de coral do Caribe e do Pacífico, nada um peixe que parece talhado pela própria natureza com um pincel de cores vivas. O peixe-papagaio, da família Scaridae. Sua característica mais chamativa é a sua boca, cujos dentes estão fundidos, formando um bico sólido, capaz de raspar algas, coral morto e organismos incrustados nas rochas. Graças a esta ferramenta natural, o peixe-papagaio não só se alimenta, mas também contribui para a formação de areia, triturando os corais e liberando partículas que eventualmente se depositam sobre o fundo marinho. Seu corpo é um espetáculo de tonalidades: rosa brilhante, verde esmeralda, azul turquesa e toques dourados que refletem a luz do sol como se fossem joias móveis. Cada exemplar parece único, e ao deslocar-se entre os corais, deixa em seu rastro um rasto de cor, que transforma a paisagem submarina em um quadro vibrante e vivo. Este display de cores não é só decorativo, serve para comunicar-se com outros membros da sua espécie, estabelecer hierarquias e atrair parceiros durante a reprodução. Além disso, o peixe-papagaio tem um comportamento noturno fascinante. Ao chegar à noite, secreta uma fina camada de muco que envolve seu corpo, formando uma espécie de bolha protetora. Esta cobertura atua como barreira contra parasitas e predadores, permitindo-lhe dormir seguro entre as fendas do recife. É um exemplo impressionante de adaptação evolutiva, um ritual que combina proteção, engenhosidade e sobrevivência, sem perder um ápice da sua elegância natural. Seu papel no ecossistema é igualmente vital. Ao alimentar-se de algas e fragmentos de coral, ajuda a manter o equilíbrio do recife, evitando que as algas cresçam sem controle e sufoquem outras espécies. Desta maneira, o peixe-papagaio atua como um verdadeiro jardineiro do oceano, moldando a paisagem submarina e assegurando a diversidade de vida em cada canto do recife. Seu comportamento social também é chamativo. Alguns nadam em grupos, coordenando movimentos que parecem coreografias sincronizadas, enquanto outros são mais solitários, defendendo com firmeza seu território. Cada interação está impregnada de elegância e precisão, e as cores dos seus corpos vibram em harmonia com o ambiente, reforçando sua presença e hierarquia entre os demais peixes. Assim, enquanto flutua entre corais e areias, o peixe-papagaio se converte em um símbolo da vida marinha. Audaz, colorido e surpreendente em cada detalhe, um verdadeiro mestre do seu ecossistema que transforma o oceano em uma tela viva, onde cada gesto e cada cor contam uma história de adaptações incríveis e beleza inigualável. 13. Peixe-dragão azul, Callionymus lyra. Nas águas frias e profundas do Atlântico Nordeste e do Mar do Norte, nada um peixe cuja elegância parece tirada de uma tela. O peixe-dragão azul, Callionymus lyra. Embora menos vibrante que seu primo tropical, sua beleza não reside em cores intensas, mas na harmonia das suas formas e no seu movimento etéreo. Cada linha do seu corpo, cada curva e barbatana, parece talhada com precisão por um escultor marinho, outorgando-lhe um ar de mistério que convida a observá-lo detidamente. Seu deslocamento é lento e delicado, flutuando perto do fundo arenoso, ou entre as algas marinhas. Cada movimento parece calculado, como se não quisesse perturbar a água ao seu redor. Seu corpo alongado e estilizado, junto com as barbatanas finas que parecem asas, lhe permitem manobrar com graça, deslizando-se entre rochas e fendas sem esforço aparente. É um ser que parece existir em um mundo próprio, separado da pressa dos mares mais quentes, movendo-se com serenidade quase hipnótica. Apesar da sua discrição, o dragão azul é um predador eficiente. Alimenta-se de pequenos invertebrados e crustáceos que encontra entre a areia e as rochas. Sua técnica é silenciosa e precisa. Aproxima-se lentamente da presa, usando seu corpo estilizado como camuflagem, e com um movimento rápido a captura. Cada mordida
é um ato de equilíbrio entre paciência e agilidade, mostrando que inclusive um peixe de aparência delicada possui habilidades letais no seu ambiente. Seu padrão de cor, embora mais sóbrio que o dos mandarins tropicais, está desenhado para integrar-se com o ambiente. Tons acinzentados, marrons e azulados lhe permitem confundir-se com o fundo rochoso e as algas, evitando predadores e mantendo um perfil discreto. É um exemplo de como a natureza equilibra estética e funcionalidade. A beleza nem sempre é medida em cores brilhantes, mas em proporção, harmonia e adaptação. Além disso, seu comportamento é solitário e cauteloso. Diferente de outros peixes que nadam em cardumes ou exibem cores chamativas para atrair parceiros, o dragão azul move-se em silêncio, explorando seu território com paciência e observando ao seu redor antes de atuar. Esta prudência lhe assegura sobrevivência em águas mais frias e turbulentas, onde a vida marinha é menos abundante e mais competitiva. Observar o dragão azul é contemplar uma lição de elegância e sutileza. Cada giro do seu corpo, cada movimento delicado da barbatana, parece desenhado para encantar sem esforço, revelando que a beleza no oceano nem sempre grita. Às vezes, sussurra. Sua presença inspira respeito e assombro, lembrando-nos que inclusive os peixes menos coloridos podem ser extraordinários se for observada a perfeição nas suas formas e movimentos. Assim, o peixe-dragão azul se converte em um símbolo da elegância silenciosa dos oceanos europeus. Um habitante etéreo e misterioso, cuja combinação de design, função e graça nos mostra que a natureza pode ser tão impressionante em tons sutis quanto nos mais vibrantes. 14. Peixe-anjo-rainha, Olacanthus ciliaris. Entre os recifes ensolarados do Caribe, nada um peixe que parece feito de luz líquida. O peixe-anjo-rainha, Olacanthus ciliaris. Seu corpo irradia um azul elétrico que parece absorver e refletir cada raio de sol que penetra a água, enquanto suas barbatanas e laterais se tingem de um amarelo dourado que brilha com intensidade. No entanto, o mais característico é o halo luminoso na sua testa, um detalhe que lhe dá o seu nome e que o torna inconfundível entre os corais e anêmonas onde habita. Observá-lo é como contemplar uma joia caribenha, suspensa entre correntes, sombras e raios de sol que se filtram na água, criando um espetáculo hipnótico que atrai olhares de qualquer ângulo. Sua elegância não se limita às cores. Cada movimento é uma dança fluida, um balanço perfeito entre controle e leveza. Suas barbatanas se abrem com graça enquanto navega entre corais, fendas e recifes, como se cada giro e cada impulso estivessem cuidadosamente coreografados pelo oceano. Inclusive quando nada lentamente, sua presença impõe respeito. É um habitante majestoso, dominante e, ao mesmo tempo, cativante. Seu porte e movimentos transmitem autoridade e segurança, tornando evidente que se trata de uma espécie acostumada ao seu ambiente e consciente do seu lugar nele. O anjo-rainha também desempenha um papel vital na ecologia do Recife. Alimenta-se de esponjas e pequenos invertebrados incrustados nos corais, ajudando a manter o equilíbrio entre crescimento de algas e saúde do Recife. Cada mordida que dá não é arbitrária. Sua alimentação assegura que os corais permaneçam vivos e funcionais, criando um ambiente onde outras espécies podem prosperar. Assim, enquanto desliza seu corpo azul e dourado entre os corais, cumpre um papel indispensável na harmonia do seu ecossistema, combinando elegância e propósito de maneira natural. Além disso, seu comportamento social é fascinante. Embora algumas espécies de peixes-anjo vivam em casais, o peixe-anjo-rainha pode ser territorial e mostrar hierarquia mediante movimentos específicos do corpo e a exibição das suas cores mais brilhantes. Seu halo frontal não é só ornamental, atua como sinal visual para outros peixes, indicando status e domínio. Esta comunicação visual é fundamental no mundo submarino, onde o som se dissipa rapidamente e a interação depende em grande medida de cores, gestos e padrões de movimento. Durante a reprodução, os machos defendem territórios estratégicos dentro do recife, enquanto as fêmeas selecionam cuidadosamente onde depositar os ovos.
Os progenitores mostram cuidado parental, protegendo e ventilando os ovos até que as crias eclodam. Este comportamento revela uma combinação única de estratégia, adaptação e beleza, convertendo o anjo-rainha em um modelo de eficiência e esplendor dentro do oceano. Cada fase da sua vida está marcada pela interação entre sobrevivência, reprodução e display de cor, lembrando-nos que cada detalhe tem um propósito na natureza. Observar o peixe anjo-rainha é mergulhar em um espetáculo de cor, luz e movimento. Cada brilho de azul elétrico, cada raio dourado e o halo que ilumina sua testa nos lembra que a natureza não precisa de ferramentas humanas para criar arte. O faz com organismos vivos, desenhados para encantar, proteger-se e prosperar. Sua presença é um lembrete de que a beleza no oceano está ligada à funcionalidade e à complexidade ecológica, e que cada espécie cumpre um papel vital no equilíbrio da vida marinha. Assim, o anjo-rainha se mantém como um ícone dos recifes caribenhos. Um peixe que combina majestosidade, funcionalidade e um display de cores capaz de hipnotizar. Sua existência nos ensina que o oceano guarda joias viventes, cuja beleza não só impressiona à vista, mas que cumpre um propósito dentro do delicado e frágil equilíbrio da vida marinha. Cada movimento da barbatana, cada giro, cada brilho de cor, nos lembra que a natureza pode criar obras de arte móveis, cheias de graça, força e significado. 15. Peixe cirurgião pó de ouro, Acanthurus japonicus. Entre os recifes de coral do Pacífico Ocidental, nada um peixe que parece ter saído diretamente da imaginação de um designer futurista. O peixe cirurgião pó de ouro, Acanthurus japonicus. Sua pele é uma tela de tons cinzentos, alaranjados e azuis, salpicados com um brilho metálico que reflete a luz de maneira hipnótica. Cada movimento do peixe faz com que as cores mudem sutilmente, como se a própria água estivesse jogando com sua aparência, convertendo em uma joia viva que flutua entre corais, areias e sombras. Observá-lo é como contemplar um espetáculo de luz líquida, onde cada giro do corpo gera brilhos de cor que parecem dançar com as correntes marinhas. Para além da sua aparência deslumbrante, o cirurgião pó de ouro é um verdadeiro mestre da defesa e da sobrevivência. Assim como outros membros da família Acanthuridae, possui uma espada afiada na base da cauda, uma arma que pode abrir em caso de ameaça. Mas o que o torna especial é como combina beleza e estratégia. Seu brilho metálico, brilhante e cambiante, pode distrair o inimigo, enquanto a lâmina natural está pronta para atuar se for necessário. Esta combinação de elegância e efetividade faz com que seja ao mesmo tempo um objetivo desejável para fotógrafos submarinos e um adversário respeitado por predadores. Sua alimentação reflete tanto sua precisão quanto seu papel ecológico. O cirurgião pó de ouro nutre-se principalmente de algas, raspando com delicadeza sobre as rochas e os corais. Este hábito não só lhe proporciona os nutrientes necessários para sobreviver, mas também cumpre uma função vital no ecossistema. Ao controlar o crescimento das algas, ajuda a que os corais não sejam sufocados, mantendo assim o equilíbrio do recife. Cada mordida é uma intervenção silenciosa, mas crucial, uma mostra de como a natureza desenha espécies que combinam estética e funcionalidade de maneira perfeita. Quanto ao comportamento, este peixe alterna momentos de vigilância solitária, com deslocamentos coordenados junto a outros membros da sua espécie. Em ocasiões, agrupa-se em pequenos cardumes que nadam sincronizados, criando um efeito visual que parece magia pura. Os reflexos metálicos dos seus corpos se multiplicam, entrelaçam-se e geram brilhos que iluminam o recife, como se fossem partículas flutuantes de ouro líquido. Vê-los mover-se assim é como presenciar um desfile de miniaturas etéreas, uma dança hipnótica que parece desenhada exclusivamente para quem tem a sorte de contemplá-la. Sua adaptabilidade é outro dos seus traços fascinantes. Embora seu habitat natural sejam os recifes, o cirurgião pó de ouro move-se com facilidade entre zonas rochosas e arenosas, aproveitando cada fenda, cada reentrância e cada sombra para buscar alimento ou refúgio.
Seu pequeno tamanho relativo lhe permite explorar cantos que seriam inacessíveis para predadores maiores, demonstrando que, inclusive, a criatura mais vistosa pode ser engenhosa e eficiente ao mesmo tempo. Observar o peixe cirurgião pó de ouro é como contemplar um objeto de arte em movimento, onde cada reflexo, cada mudança de cor e cada giro de barbatana transmite elegância, poder e adaptabilidade. Sua vida nos lembra que no oceano, a beleza não é superficial. Cada traço tem um propósito, cada cor cumpre uma função, e cada movimento narra uma história de sobrevivência, estratégia e harmonia com o ambiente. Assim, enquanto flutua entre corais e correntes, o cirurgião pó de ouro se converte em um exemplo de como a natureza fusiona estética e funcionalidade. Parece uma criatura saída de um sonho futurista, mas ao mesmo tempo cumpre um papel vital no ecossistema, protegendo o equilíbrio do Recife e deixando um rastro de luz e cor que hipnotiza a quem tem a fortuna de observá-lo. Seu brilho metálico e seus tons cambiantes nos ensinam que, no oceano, cada habitante pode ser ao mesmo tempo uma obra de arte e um guardião da vida marinha, um testemunho da engenhosidade e da beleza infinita que escondem os mares do mundo.